Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui o nosso segundo módulo, onde nós vamos falar um pouco sobre os riscos em instalações e serviços com eletricidade, né? Conhecendo a eletricidade, todos nós sabemos que a eletricidade dá choque, que choque mata, né? Bastaria saber isso para que todas as pessoas fossem cientes e tivessem o real cuidado de se resguardar com relação aos acidentes com eletricidade. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós encontramos situações onde as pessoas acabam se acidentando com as suas atividades com eletricidade. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês assistirem e na sequência nós continuamos. Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai ver por que os equipamentos de proteção evitam sustos, como instalar os quadros de energia e as dicas de segurança para combater o perigo. Ninguém merece levar um choque daqueles. Você sabia que essa é a segunda maior causa de acidentes nos canteiros? Para não ser a próxima vítima, fique ligado no programa de hoje. As instalações elétricas temporárias duram pouco. Mas o cuidado com a segurança é o mesmo de sempre, a começar pelo projeto. Ele deve ser feito por profissional. Depois, os operários entram em campo. Mas só quem tem qualificação pode fazer parte desse time. Para começar com o pé direito, calce a botina de couro com solado isolante. Os óculos e o capacete estão aí? Não podem faltar luvas isolantes e de cobertura em vaqueta. Nem vestimenta de proteção contra fogo, eletricidade e ondas eletromagnéticas. E nada de brincos, anéis e colares. Eles são condutores de energia. Agora, vamos conferir as proteções coletivas. Tudo em cima com os detectores de tensão? Para ninguém cruzar a linha, as áreas de trabalho e as partes expostas da instalação ficam protegidas. Ferramenta com isolamento elétrico também precisa de cuidados. Trincas, bolhas e defeitos, nem pensar. E tudo precisa passar por uma boa inspeção. Na hora de distribuir a energia, o quadro principal dá conta do recado. Mas se liga, só põe os pés aqui quem tem autorização. E mais, a área deve estar sempre limpa, isolada e sinalizada. Nos canteiros também tem os quadros intermediários e os quadros terminais. Nestes, as ligações são feitas por aqui, ó. E a fiação fica embutida passando pelo fundo falso. Os componentes elétricos são protegidos de poeira, umidade e impacto. E não podem faltar a descrição das chaves do circuito, hein? Se a carcaça for condutora, vai precisar ser aterrada. A instalação é feita em lugares de fácil acesso, com sinalização de segurança para todo mundo ver. Os materiais usados na construção precisam resistir à corrosão e não podem ser combustíveis. Tudo deve ser guardado a 7 chaves pelo eletricista responsável. Vai fazer manutenção? Antes de mais nada, acione os dispositivos de bloqueio contra energização acidental. A distribuição de energia nos pavimentos da edificação é feita pelas prumadas. Nelas, os eletrodutos entram em ação para proteger todos os fios. Para a casa ficar em ordem, dá uma olhada nas regras básicas. Disjuntores e chaves elétricas, só trabalhadores autorizados podem mexer. Toda instalação precisa de extintor de incêndio. Ele pode ser de pó químico ou de gás carbônico. Os equipamentos são ligados ao circuito pelo conjunto plug-tomada. Eles podem ser conectados aos painéis de uma só vez, mas cuidado para não ultrapassar o limite de fornecimento de energia. E para fechar com chave de ouro, lembre-se, água e umidade passam bem longe dessa dupla. Hoje você viu óculos, capacete, cinto, botina de couro isolante, detectores de tensão, sinalização.
Todos esses itens de proteção garantem segurança. Os quadros principais de distribuição de energia devem ficar isolados. Só entra quem tem autorização. E atenção com os quadros terminais. Neles, as ligações são feitas pela parte de trás. As dicas de proteção devem ser seguidas ao pé da letra. Só trabalhadores autorizados podem mexer em disjuntores e chaves elétricas. E água ou umidade ficam bem longe dessa dupla. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você. Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai conhecer a proteção contra contatos indiretos, as instalações aéreas e subterrâneas, como fazer a iluminação provisória e as dicas para pilotar máquinas e equipamentos. Trabalhar num canteiro pode ser eletrizante, mas para o dia de trabalho não se tornar um pesadelo, é preciso saber lidar com a energia. Quer saber mais? É só acompanhar bem de perto o programa de hoje. Esse aqui é o dispositivo a corrente diferencial residual, mais conhecido como DR. Ele age direto na proteção de corrente de fuga e é dividido em transformador toroidal, disparador para converter grandezas elétricas em grandezas mecânicas e mecanismo móvel com os itens de contato. Daí, a energia passa longe e todo mundo fica são e salvo. O aterramento serve para desviar as correntes elétricas direto para o solo. Nos canteiros, esse sistema é chamado de TT, e quem dita as regras do jogo são as normas da ABNT. O condutor deve marcar presença em todos os pavimentos e nos quadros de distribuição também. Alguma peça energizada fora do circuito, se ela estiver ao alcance das pessoas, vai precisar ser aterrada. A corrosão e a oxidação podem estragar o sistema. Para não entrar nessa furada, é só fazer a manutenção periódica. Quando o assunto é energia, a atenção deve ser redobrada. As redes não podem nem pensar em triscar nas pessoas ou nos equipamentos. Algum risco de contato? Eletrodutos e barreiras de proteção com aviso já. Se a instalação for aérea, a fiação fica no mínimo a 5 metros do solo e os condutores são fixados nos postes por elementos isolantes elétricos, mas lembre-se que eles não podem sofrer impactos. A sinalização de segurança em cima das instalações subterrâneas é obrigatória e a rede fica pelo menos a 1,5 metros do local da escavação. Locais úmidos ou superfícies pontiagudas são carta fora do baralho. Elas podem estragar a proteção e levar tudo por água abaixo. Extensões precisam de dupla isolação e no cabeamento principal, a alimentação de tomadas e interruptores é protegida por calhas ou eletrodutos. Os circuitos de iluminação são conectados aos quadros terminais. Fazer ligação direta das lâmpadas, nem pensar. Grua de um lado, carrinho de outro. No meio de tanto trabalho, os fios precisam ficar a 5 metros de altura. Daí, ninguém encosta neles. O local é muito movimentado, materiais e equipamentos indo e vindo o tempo todo. Então, as lâmpadas vão precisar de luminárias para proteção contra impactos. Aqui, o sinal só abre para quem tem treinamento e tem as regras básicas de eletricidade na ponta da língua. Mas antes de dar a partida, o operador deve planejar o caminho por onde passa. Máquina que se preze conta com botão de parada, acionamento e bloqueio.
Se ela for de grande porte, então, a proteção contra contatos com a rede é maior ainda. Equipamento parado não fica plugado na tomada e na hora da manutenção, tudo precisa estar desligado. Hoje, você viu. Para proteger contra contatos indiretos, entra em cena o dispositivo à corrente diferencial residual. Ela age direto na proteção da corrente de fuga. No sistema TT, os condutores passam por todos os pavimentos e quadros de energia. E para nada corroer ou oxidar, tudo deve ir para a manutenção. As instalações elétricas aéreas devem ficar a 5 metros do solo. Agora, as substâncias mantêm uma distância de 1,5 metro da escavação. Os circuitos de iluminação são conectados aos quadros terminais. Ligar as lâmpadas direto neles, nem pensar. Em áreas de muita movimentação de materiais, as lâmpadas são protegidas contra impactos pelas luminárias. Para operar as máquinas, é preciso passar por treinamento. Botão de acesso, parada e bloqueio entram para a lista de segurança. E na hora da manutenção, o equipamento fica desligado. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você. Voltamos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Choque elétrico, né? O que é choque elétrico? Quais são os mecanismos e os efeitos do choque em relação à instalação elétrica e em relação ao que acontece conosco, né? No nosso corpo, quando existe, então, a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. O choque é o evento que a corrente elétrica passa diretamente pelo seu corpo. Precisa existir um contato. Contato de mãos, contato de cabeça, de corpo, partes do corpo, perna, não importa, tem que existir um contato. Né? Esse contato nós chamamos de contato direto ou contato indireto. Por que existe essa diferença? Contato direto. Eu coloco a mão em um cabo energizado, né? Então, esse cabo, ele foi feito para passar eletricidade. Ele é um elemento condutor que ele foi construído para passar eletricidade. Então, esse contato é um contato direto. Por quê? Porque imagina-se que possa estar energizado, né? Existe uma possibilidade porque ele foi feito para isso. Um barramento de um quadro elétrico também é um contato direto, um componente de uma instalação elétrica é um contato direto. Agora, contatos indiretos. Contatos indiretos é quando você toca um elemento que é metal, ele é feito de metal, como todo metal, ele é um material condutor, mas ele não foi feito para passar eletricidade. Né? Um exemplo muito clássico disso é a carcaça dos motores. Aquela caixa metálica de muitos quadros elétricos, né? Também. Isso pode indevidamente estar energizado por indução, por corrente de fuga, por uma energização indevida, que pode acontecer aí de maneiras diversas, mas ele pode estar energizado. E esse choque é um choque muito perigoso, porque nós não esperamos, nós não imaginamos que exista a possibilidade de ter energia ali. Então, as pessoas nem se cuidam, nem se preocupam com relação a isso, porque realmente não é uma energia comum, né? Ela é um acidente. E a maior parte dos acidentes acaba acontecendo justamente por contato indireto, onde a pessoa não está esperando tomar choque. Então, é um ponto de atenção? Você precisa, independente de ser contato direto ou contato indireto, sendo metal, você precisa ter certeza de que não existe energia. Né? A passagem de uma corrente elétrica, que é o movimento ordenado de partículas portadoras de corrente elétrica através de um corpo, utilizando o mesmo condutor. Então, só para relembrar,
Choque elétrico é a passagem de corrente elétrica, que é o movimento orientado das partículas portadoras de cargas elétricas através do corpo, utilizando o mesmo como condutor. Nós temos choques por contato direto e por contato indireto. Existem várias maneiras da corrente elétrica passar pelo corpo, Ela pode passar de mão para mão, de mão para pé, de cabeça para pé, dependendo do trajeto que essa corrente elétrica passa pelo corpo, esse choque vai ser mais ou menos grave. Como que nós devemos prevenir contra choques elétricos? Quais são os critérios de prevenção? Todo mundo deve sempre estar atento com as suas atividades diárias, pois nós estamos o tempo todo trabalhando com eletricidade e sujeitos aí a contatos elétricos por conta dos equipamentos elétricos e eletrônicos que nós temos aí no nosso dia a dia. Como eu disse, nós somos dependentes da eletricidade, nós trabalhamos com eletricidade o tempo todo, mesmo que for simplesmente para acender um interruptor de uma lâmpada. Por mais que tais aparelhos eles sejam indispensáveis para a nossa vida atual, todos eles são equipamentos energizados e podem causar choque elétrico. Então, como que nós devemos fazer para prevenir a questão do choque? Existem vários critérios que a gente adota, mas aqui, eu até deixei uma lista aqui de recomendações, mas manter os equipamentos longe de fontes de água, sempre utilizar um calçado isolante quando estiver usando algum equipamento energizado. No caso, para quem está trabalhando, nós temos aí as botas com sola de borracha, que são preparadas para isso. Nunca tocar equipamentos elétricos com a mão ou o corpo úmido. Tomar cuidados por conta da sobrecarga dos circuitos elétricos. O sobrecarregar os aparelhos vai fazer com que eles funcionem de maneira indevida, podendo ter aí algum tipo de acidente elétrico por conta disso. O sobrecarregar um motor, sobrecarregar uma máquina. Quando realizar a limpeza de equipamentos elétricos, sempre verificar se ele está desligado. Qual que é a regra da NR10 para atividades com eletricidade abaixo de 1000 volts? É obrigatório o trabalho desenergizado. Então, sempre que você for fazer uma manutenção, fazer a instalação, for de alguma maneira mexer em um equipamento elétrico, ele tem que estar desenergizado, tá? Realizar aí as revisões periódicas das instalações elétricas, da casa, do seu ambiente de trabalho, da indústria, não importa se é residência, se é comércio, se é indústria. Existem instalações elétricas e elas precisam estar com a manutenção em dia, estar em condições de funcionamento. Prestar atenção aí nas instruções de instalação dos equipamentos, Todo fabricante de equipamentos elétricos, eletrodomésticos ou motores industriais, todos eles nós vamos nos deparar com um manual de instruções. Qual é a orientação do fabricante com relação a isso? Então, a importância de saber qual é a recomendação que o fabricante traz com relação à instalação. Ah, Beth, mas instalação elétrica é tudo igual, a gente sempre vai ligar do mesmo jeito. Nem sempre. Tem alguns equipamentos que exigem algum tipo de sistema de aterramento da instalação elétrica diferente para que ele funcione da forma correta, por exemplo. Tem alguns equipamentos que não aceitam certos tipos de aterramento na instalação elétrica, não que ele trabalhe sem, ele trabalha com, mas dependendo do tipo de instalação elétrica, ele não aceita que, por exemplo, o terra e o neutro sejam comuns. Isso é uma característica e isso vem informado no manual do fabricante. Tá? Aqui fica um segundo vídeo para vocês desse módulo e nós voltamos na sequência. Segurança no trabalho. Episódio de hoje: choque elétrico.
Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco. Termino jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Mas eu ia tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento bidensidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. São eles: isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio. Além, meu povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com atenção redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo, tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre arco elétrico. O que é arco elétrico? O que ele pode causar? Qual que é a diferença do arco elétrico para o choque elétrico, né? Existem várias peculiaridades aí quando a gente fala de arco elétrico, né? O arco elétrico ele ocorre quando há a ruptura dielétrica no meio por onde passa essa eletricidade, né? Então, na verdade, é a passagem de corrente elétrica através do ar ionizado. O que é isso? O oxigênio que nós temos aqui no ar, ele é isolante. Porém, momentos antes da abertura do arco elétrico, existe uma recombinação química entre o que existe aqui além do oxigênio, né, dos outros elementos que existem aqui além do oxigênio. Existe uma recombinação química. Fugi das aulas de química, então não vou saber explicar quimicamente como isso acontece. Eu sei que existe uma recombinação química onde o oxigênio, que é O2, ele torna-se O3. O O2, que é o oxigênio, ele é isolante. Porém, o O3, que é ozônio, ele é condutor de eletricidade. E quando existe essa recombinação química, aquele trajeto por onde houve essa recombinação torna-se um caminho
facilitador de passagem de corrente elétrica. Ele passa a ser um caminho por onde a corrente elétrica passa. E por incrível que pareça, esse caminho é assim, ó, é diretamente para você. Né? Então, isso acontece quando existem raios, né, entre nuvem e terra. Isso acontece quando existe um curto-circuito numa instalação. Né? Aquele caminho por onde o raio passa é o caminho onde houve essa recombinação e passa a ser um caminho ionizado. Então, esse arco elétrico, arco voltaico, curto-circuito, né, são vários nomes que existem aí para o mesmo fenômeno, né? Ele passa a caminhar por esse espaço até encontrar, né, alguém que seja o elemento condutor dele para a Terra. O arco elétrico, ele é o resultado, então, de um curto-circuito, né, de uma diferença de potencial. Né? O curto-circuito nada mais é do que uma diferença de potencial. Então, esse arco, ele existindo uma diferença de potencial vertical ou horizontalmente, não faz diferença, mas existindo uma diferença de potencial entre dois pontos, é por esse caminho que essa corrente vai passar. Esse acontecimento ele surge devido a uma descarga elétrica entre dois polos, onde existe então a ruptura da resistência do ar, que é justamente esse momento onde a gente fala aí da passagem da corrente elétrica pelo ar ionizado. Mas afinal de contas, né, o que é essa tal rigidez dielétrica do ar? Né? Vamos ver aqui e nós voltamos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre rigidez dielétrica. Vamos lá, pessoal! Para falar sobre rigidez dielétrica, a gente tem que falar sobre materiais isolantes. O material isolante é um material que, a princípio, não conduz eletricidade. O material isolante não possui muitos elétrons livres, então a eletricidade não passa por ele facilmente. Já um bom condutor, né, um material que conduz a eletricidade, como os metais têm elétrons livres em sua composição. A eletricidade consegue fluir através do metal por causa dos elétrons livres. Se você aplicar uma alta tensão a um material isolante, como por exemplo o ar, esse material a partir de um certo momento irá conduzir eletricidade. Conforme você vai aumentando a tensão, ele vai passar a conduzir eletricidade quando essa tensão chegar a um valor que a gente chama de rigidez dielétrica. No ar, a rigidez dielétrica é em torno de 3.000 volts por milímetro. Significa que se você tiver 3.000 volts separados por 1 milímetro de ar, o ar funcionará como um condutor de eletricidade. Outros materiais isolantes têm essa rigidez dielétrica muito maior. Por exemplo, certos tipos de borracha têm a rigidez dielétrica em torno de 25.000 volts por milímetro. Esse é um dos motivos pelos quais a borracha é utilizada para isolar ferramentas e para isolar circuitos elétricos. Nós fizemos aqui no Mundo da Elétrica um experimento simples para mostrar a rigidez dielétrica de um material sendo rompida. Nós aproximamos dois parafusos com uma tensão de 2.500 volts entre eles, até o momento em que eles ficaram tão próximos, menos de 1 milímetro, e o ar que estava entre eles passou a conduzir eletricidade. Isso ocorre porque, como eu já falei, a rigidez dielétrica do ar é em torno de 3.000 volts por milímetro. Então 2.500 volts, com uma distância pouco menor que 1 milímetro, o ar já passa a conduzir eletricidade. Neste momento em que o ar conduz eletricidade, o campo elétrico gerado pela alta tensão irá fazer com que o material isolante passe a ter elétrons livres, e esses elétrons livres vão conduzir eletricidade. Em outras palavras, o material que antes era isolante passa a ser um condutor. A partir de então passamos a afastar novamente os parafusos ainda com a tensão de 2.500 volts. E o arco elétrico continuou até que a distância chegasse a aproximadamente 8,6 milímetros. Isso significa que o ar ionizado conduz a eletricidade muito melhor que o ar não ionizado.
Em outros vídeos que a gente fez aqui no canal e falamos de descargas atmosféricas, a gente percebe o mesmo efeito. Quando cai um raio, o que acontece é que a nuvem está carregada com uma tensão muito elevada e ela se descarrega na Terra através do ar. Esse é um exemplo simples. Só que a tensão na nuvem tem que ser muito maior para que ela consiga ultrapassar toda a barreira de ar que está abaixo dela. Outro fato interessante é que a rigidez dielétrica ela não é constante. Ela varia de acordo com o tipo de material e varia também de acordo com características físicas do material. Por exemplo, o ar mais úmido tem uma rigidez dielétrica diferente do ar seco. A pressão, a temperatura e outros fatores também influenciam na rigidez dielétrica, fazendo com que o material isolante conduza a eletricidade com mais facilidade ou com menos facilidade. A unidade utilizada para a rigidez dielétrica é volt por metro. Mas para facilitar, como as unidades envolvidas geralmente têm valores absolutos altos, são milhares de volts, a gente vê por aí kilovolts por centímetro, kilovolts por milímetro ou às vezes megavolts por metro. São formas mais simples de escrever esses valores de rigidez dielétrica e ficar mais fácil de comparar entre os materiais. É isso aí, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão sobre assuntos que a gente possa abordar envolvendo alta tensão, comente aí também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as atualizações. Visite também o site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Como que nós podemos reduzir os riscos do arco elétrico? Bastante útil, o arco elétrico ele é bastante útil, ele tem muitas aplicações, né? Aos olhos da segurança do trabalho, aos olhos das atividades com eletricidade, ele, na maioria das vezes, ele é uma representação aí de perigo, de risco grave ou iminente, de situações impeditivas de serviço, né? Porque ele gera um grande risco de acidentes com eletricidade. Então, como é que eu faço para reduzir esse risco, né? Quais são as recomendações previstas na NR10? Primeira coisa, trabalhar desenergizado. Essa regra é imbatível, né? Como que eu vou trabalhar em um ambiente, manipular equipamentos, né? Para que eu esteja seguro, né? Cuidados relacionados à vestimenta. Existe uma roupa apropriada para essa situação, para esse cenário. É a roupa à prova de arco elétrico. Não é roupa anti-chama, não é roupa isolante. Eu também já ouvi falar que era uma roupa isolante. Ela é uma roupa à prova de arco elétrico. A roupa anti-chama é a roupa do bombeiro. A roupa de vocês não é uma roupa anti-chama. Tá? Ela é uma roupa à prova de arco elétrico. Quando que eu preciso utilizar a roupa à prova de arco elétrico? Sempre. Em qualquer situação você precisa estar com essa roupa. Mas eu vou trabalhar desenergizado. Você sempre está desenergizado? Nem sempre. Mesmo que for no momento que você vai até a chave, vai até o disjuntor para desenergizar ou para religar, é o momento onde você tem a presença e a possibilidade de um arco elétrico acontecer. Então, roupa de arco elétrico sempre. O profissional, então, deve conhecer quais são os riscos e, principalmente, o que fazer com esses riscos. E é isso que, ao longo do treinamento, nós vamos comentar com vocês, né? O arco elétrico é um fenômeno muito útil para a realização de alguns trabalhos, mas para outros ele é um acidente, né? No caso, por exemplo, do processo de soldagem, o arco elétrico ele é previsto, ele é desejado, eu sei quanto eu vou ter, quando vai acontecer, né? E ele é totalmente controlado, né? No processo de soldagem eu sei quando vai acontecer e eu quero que ele aconteça. No processo de uma atividade com eletricidade, não. Eu não sei quando vai acontecer, mesmo porque se soubesse eu não ia deixar acontecer. E ele é um acidente. Então, apenas profissionais qualificados para realizar essas atividades podem executar essas tarefas.
Campos eletromagnéticos são outros riscos que podem aparecer dentro do nosso ambiente de trabalho, e entra como risco porque ele pode interferir negativamente nas atividades que você supõe que estejam desenergizadas, mas que por uma eventualidade ou de um equipamento gerador de campos eletromagnéticos próximo, ou por uma situação onde você tenha alguma falha, algum defeito que esteja gerando essa indução indevida, acaba energizando indevidamente máquinas, equipamentos, circuitos elétricos e causando acidentes. Campos eletromagnéticos também existem aplicações positivas, situações onde eu quero que aconteça, que eu faço isso de forma controlada, né? Todos os exames médicos aí trabalham muito intensamente com campos eletromagnéticos. Os sistemas de transmissão de dados, o sistema de telefonia, sistema de antenas, né, de transmissão de sinais, todos eles têm todos os estudos que foram feitos baseados nas leis de Maxwell, Faraday, falando, né, de como é que se dá essa transmissão de energia, né, os fenômenos, né, os estudos dos fenômenos eletromagnéticos, as questões de indução em circuitos de forma que eu quero ou de forma indevida, aí aonde eu suponho que não está energizado e está, e aí esses circuitos eles podem causar acidentes quando eu não desejo essa presença desse campo eletromagnético, tá? Campo eletromagnético. Para entendimento, podemos dizer de forma simplificada que campo eletromagnético é um fenômeno invisível que é criado pela corrente elétrica. Como o próprio nome sugere, é uma associação entre o campo elétrico e o campo magnético. Um corpo carregado pode atrair ou repelir uma partícula carregada próxima a ele. À medida que essa partícula é afastada, esse efeito de atração-repulsão é reduzido. Todo o espaço em volta do corpo capaz de gerar esse efeito é chamado campo elétrico. Campo magnético é todo o espaço em volta de um ímã onde ocorrem interações magnéticas. De acordo com os estudos desenvolvidos na OMS, não há evidências científicas convincentes de que a exposição humana a valores de campos eletromagnéticos abaixo dos limites estabelecidos cause efeitos adversos à saúde. Mesmo assim, no Brasil, os limites de exposição humana foram estabelecidos pela Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Diversas pesquisas tentam provar os efeitos adversos da exposição ao campo eletromagnético, como o distúrbio do sono, baixa do sistema imunológico e até leucemia em crianças. A radiação provoca aquecimento intenso nos elementos metálicos. Logo, atenção especial deve ser dada a trabalhadores que tenham próteses metálicas, pois tal aquecimento pode provocar lesões. Trabalhadores que portam aparelhos e equipamentos eletrônicos, como marca-passo, dosador de insulina e amplificador auditivo, também devem se precaver dessa exposição, já que os circuitos dos aparelhos podem ser danificados. A maior preocupação quanto a este fenômeno é o fato de que quando a corrente elétrica circula por um condutor, ela induz uma corrente elétrica nos condutores próximos. Em função disso, pode haver circulação de corrente em um circuito desenergizado, caso ele esteja próximo de um circuito energizado. Para se assegurar de que realmente não existe risco, ou seja, não existe tensão, o trabalhador deve utilizar um medidor de tensão, o voltímetro. E aqui nós finalizamos esse módulo 2, onde
vocês tiveram aí um pouquinho de noções sobre quais são os riscos que envolvem diretamente a eletricidade. Aqui está a nossa lista de presença. Você pode escanear esse símbolo da tela ou copiar o endereço que tem aí, né, onde está aí o link para a lista de presença. Lembrando que vocês precisam de um código para colocar, né, aquele nosso código secreto. Esse código não é o mesmo código do módulo anterior, né? Esse código é diferente. Então, anotem aí, o código dessa aula é NR10BRETOL02, ok? Depois que vocês preencherem a lista, tem algumas perguntas para vocês respondem essas perguntas e aí vocês já estão habilitados para fazer a próxima aula, tá bom? Até mais, até a próxima. Obrigada!